Stranger Things é uma das séries mais assistidas de todos os tempos, e assim como seu nome, diversas coisas estranhas e inusitadas aconteceram nas gravações e bastidores. Hoje eu vou te contar 45 coisas que você provavelmente não sabia sobre Stranger Things. E eu confesso que não esperava a 8 nem a 18, depois me conta qual te surpreendeu. E aproveite e já clica no gostei e se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Agora vamos deixar de enrolação e bora pra essa lista. A origem da Eleven veio de um experimento real feito pela CIA nos Estados Unidos lá nos anos 50, chamado MK Ultra, que testava drogas e técnicas para o controle mental das pessoas. A cena da parede com o rosto da Joyce quando Will tenta se comunicar é uma homenagem à cena de Poltergeist. Nas versões iniciais do roteiro, o nome do Hopper era Sheriff Tough Guy. Aí depois ele começou a ser chamado de Hop, Chief Hopper e por fim Hopper nas versões finais do roteiro. Na primeira temporada de Stranger Things tem uma cena onde a Eleven usa poderes telecinéticos para levantar uma van e salvar os seus amigos. Essa cena foi inspirada em um momento do filme Aliens de 1986, onde Ripley controla um exoesqueleto enquanto enfrenta a rainha Alien. No fim da primeira temporada tem uma cena onde Will é encontrado aparentemente sem vida pela Joyce e pelo Hopper, e eles usam técnicas de reanimação para trazê-los de volta. Essa cena foi inspirada em um evento real dos irmãos Duffer, onde um deles quase se afogou e foi necessário reanimar. O RPG Dungeons & Dragons foi uma das principais inspirações da série. Inclusive o Demogorgon e o Devorador de Mentes são inspirados em personagens reais do D&D. Isso acontece porque os irmãos Duffer, os criadores da série, são grandes fãs de Dungeons & Dragons. A Nancy Wheeler foi inspirada em Nancy Drew, a famosa detetive de livros de mistério. Os irmãos Duffer queriam que a Nancy Wheeler tivesse a mesma inteligência e habilidade investigativa da Nancy Drew. O Vecna não usou dublês, o ator Jamie Bauer teve que interpretar todas as cenas do Vecna. Além disso, ele passava por um processo de transformação que incluía 7 horas de maquiagem para se tornar o personagem. A comunicação não verbal da Eleven foi baseada no estilo de expressão de personagens famosos de ficção científica, como o ET e os replicantes de Blade Runner. A biblioteca de Hawkins foi decorada com livros reais de Stephen King, uma forma de homenagear o autor. Os personagens de Mike e Will foram inspirados na relação dos próprios irmãos Duffer. Em algumas cenas, a música do filme Poltergeist toca em um volume baixo nos walkie-talkies, criando uma atmosfera misteriosa. Os atores de Nancy, Steve e Jonathan passaram um mês juntos antes das filmagens da primeira temporada para criar uma química natural entre eles. Na terceira temporada, a produção recriou o shopping inteiro do zero, baseado nos anos 80, incluindo lojas e restaurantes. Além disso, todos os fliperamas e máquinas de videogame eram reais e funcionavam de verdade, o que facilitou as cenas. O corte de cabelo da Max foi inspirado na personagem Molly Ringwald em filmes clássicos dos anos 80, como O Clube dos Cinco e A Garota de Rosa Shocking. Durante as filmagens, os walkie-talkies usados no set às vezes captavam comunicações de emergência reais, criando alguns momentos inesperados. O Hopper foi inspirado em Indiana Jones, incluindo o figurino e o chapéu, que trazem ali uma vibe de um herói meio imperfeito. Originalmente o Hopper não era para ser um xerife, e sim um detetive particular, mas aí eles perceberam que seria difícil para ele obter acesso a recursos e informações essenciais para a série. Seria muito mais fácil se ele fosse o xerife. A postura e os gestos que a Eleven usa para controlar os seus poderes foram desenvolvidos com a ajuda de coreógrafos, criando uma espécie de dança de combate. O som dos Demodogs foi feito usando uma combinação de gelatina e ventiladores para criar aquele efeito pegajoso. Eles queriam um som que fosse ao mesmo tempo assustador e realista. O título do episódio 9 da segunda temporada, The Gate, é uma referência ao filme de terror The Gate de 87, onde demônios saem de um portal. Ainda no episódio 9, a criatura que sai de Will na segunda temporada é inspirada em The Thing, o filme de horror de 82. O Devorador de Mentes foi inspirado na ideia de um vírus consciente, entre aspas, que infecta a sua vítima e as controla. Eles se inspiraram na ideia de um vírus que pode se espalhar e controlar as vítimas, tornando o Devorador de Mentes ainda mais aterrorizante. A roda da bicicleta de Will realmente quebrou no primeiro episódio da primeira temporada. Eles não esperavam que isso acontecesse, mas o efeito ficou tão bom que acabou indo para a cena final. O ator do Vecna, o Jamie Bauer, desenvolveu um dialeto próprio pro personagem. Ele passou meses aperfeiçoando a voz do Vecna e para isso ele se inspirou em personagens de
terror famosos, como os de Hellraiser. Os dentes do Demogorgon foram inspirados em plantas carnívoras, como as Dioneias. A equipe de design das criaturas da série queria um monstro que fosse ao mesmo tempo aterrorizante e biologicamente plausível. Todo o figurino da série foi feito com tecidos vintage, incluindo peças compradas em brechós. Os fones de ouvido da Max na quarta temporada são fones de ouvidos reais dos anos 80, que foram adaptados para funcionar nos dias atuais. O Demogorgon da primeira temporada foi filmado em tela verde. A equipe de produção usou um animatrônico para essas cenas, o que permitiu que os atores interagissem com a criatura física no set de filmagem. A aparência do Vecna foi inspirada no visual das criaturas do filme O Labirinto do Fauno. A história da Barbie foi inspirada em filmes de terror, onde os personagens secundários são muitas vezes esquecidos e subestimados. O ator do Hopper, o David Harbour, gravou algumas das suas falas em russo com a ajuda de um dublador, aumentando o realismo das cenas. Os sons do mundo invertido foram projetados em áudio 3D para que o público sentisse o mesmo desconforto dos personagens. O Jamie Bauer, ator do Vecna, criou alguns movimentos lentos e controlados para Vecna, se inspirando em dançarinos de balé. As plantas do mundo invertido eram flores reais, secas e tingidas, para dar aquele aspecto sombrio da dimensão. Na quarta temporada, a cena que o Ed toca guitarra e toca uma música do Metallica foi uma clara referência ao impacto da banda nos anos 80. E toda a cena não foi somente uma referência à música da banda, mas sim a toda aquela vibe nos shows nos anos 80. As atrizes da Joyce e da Eleven, a Winona Ryder e a Millie Bobby Brown, improvisaram algumas cenas para trazer mais emoção entre as interações das personagens e para que tudo ficasse mais natural. O figurino do Hopper na terceira temporada é inspirado no estilo de policiais de filmes dos anos 80, como o de Sonny em Miami Vice. Max tem várias referências no seu visual e na personalidade a personagem da Sarah Connor, de O Exterminador do Futuro. A obsessão de Will com mapas e desenhar tá ligada ao fato dele ser o cartógrafo nas campanhas de D&D do grupo. Para as cenas de neve, os produtores usaram pequenas lascas de borracha reciclada para simular a neve no mundo invertido, criando um efeito estranho. Should I Stay or Should I Go não foi escolhida por acaso, ela simboliza justamente a luta de Will entre ficar no mundo invertido e voltar ao mundo real. Jonathan usa uma câmera semelhante à de Jeff em Blow Up, um filme sobre um fotógrafo que acidentalmente registra um crime, trazendo uma referência ali ao seu papel. A Eleven sangra pelo nariz após usar os seus poderes, como uma referência a Carrie de Stephen King, uma personagem que também tem poderes telecinéticos. O logo de Stranger Things foi inspirado nos livros de Stephen King dos anos 80, em especial na capa de Firestarter. Agora me conta, você já sabia de alguma dessas? Eu confesso que a maioria eu não sabia e me surpreendi quando eu pesquisei. Enfim, me diz a tua opinião aqui embaixo, só não se esquece de se inscrever no canal e de clicar no gostei para eu trazer mais listas como essa. E eu espero você como sempre no próximo vídeo. Esse vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!